Algo está mudando. E poucas pessoas estão percebendo. Não de forma isolada. Não em um único país. Não em apenas uma área da vida. Algo está mudando em tudo ao mesmo tempo. E o mais intrigante não é a mudança em si, é o fato de que poucas pessoas estão percebendo o quadro completo. Enquanto muitos sentem apenas ansiedade, confusão, cansaço inexplicável, dores de cabeça, insônia, tontura ou a sensação de que algo não encaixa mais, outros começam a perceber sinais mais profundos. Mudanças no comportamento humano. Mudanças no planeta. Mudanças nos sistemas sociais. Mudanças na ciência. Mudanças na espiritualidade. Mudanças na forma como percebemos a realidade. Nada disso acontece por acaso. E este vídeo não é sobre medo. Não é sobre teoria conspiratória. Não é sobre colapso. Este vídeo é sobre consciência. Sobre transição. Sobre leitura de padrões. E sobre algo que a humanidade sempre viveu, mas raramente reconheceu enquanto estava acontecendo. Este é o canal Elevação da Consciência. Um espaço dedicado a unir o que por muito tempo foi separado. Espiritualidade e ciência, cosmologia, biologia, física, neurociência, consciência, saberes antigos e descobertas modernas. Aqui não falamos para convencer. Falamos para expandir a percepção e elevar a consciência. Porque quando a consciência se expande, o medo diminui, a clareza aumenta e o ser humano começa a lembrar de quem é. A sensação global: o mundo não é mais o mesmo. Em praticamente todos os países, em todas as culturas, em diferentes línguas, as pessoas estão dizendo a mesma coisa: algo mudou. Nada parece como antes. O mundo está estranho. As pessoas estão diferentes. E o mais curioso, isso não vem apenas de espiritualistas. Vem de cientistas, de educadores, de médicos, de agricultores, de pilotos, de engenheiros, de pessoas comuns. Quando milhões sentem algo semelhante, não estamos falando de imaginação individual. Estamos falando de campo coletivo. A Terra não está parada. A Terra não é um objeto inerte no espaço. Ela é um sistema vivo, dinâmico, em constante movimento. Ela gira em torno do próprio eixo. Ela gira em torno do Sol. Ela se move com o sistema solar pela galáxia. E a galáxia se move em relação a estruturas ainda maiores. Ou seja, estamos viajando pelo cosmos. E isso importa muito. Porque a posição da Terra no espaço influencia campos energéticos, magnéticos, solares e informacionais. A precessão dos equinócios. Existe um fenômeno astronômico conhecido há milênios, a precessão dos equinócios. Em termos simples, a Terra não gira como um peão perfeitamente estável. Seu eixo faz um movimento lento, cíclico. Um ciclo completo leva cerca de 25.920 anos. Antigas civilizações sabiam disso. Egípcios, maias, gregos, povos indígenas. Eles não viam esse ciclo apenas como astronômico, mas como um ciclo de consciência. Cada grande era traz uma forma dominante de pensar, uma forma dominante de organizar a sociedade, uma forma dominante de relação com o sagrado. E quando uma era termina, o mundo entra em instabilidade. Não porque algo está errado, mas porque o velho não sustenta mais o novo. O campo magnético da Terra está mudando. Isso não é espiritualidade. É geofísica. O campo magnético da Terra está enfraquecendo em algumas regiões. Está se deslocando. O polo norte magnético não está onde estava. Tão sério que aeroportos precisaram repintar pistas de pouso, porque a numeração é baseada no norte magnético. Isso é um fato documentado. E por que isso importa? Porque o campo magnético protege a vida, interage com o sistema nervoso, influencia a orientação animal, influencia ritmos biológicos. Animais percebem antes do ser humano.
Baleias e golfinhos encalharam em massas e em locais incomuns. Aves migrando fora de rotas tradicionais. Insetos alterando padrões. Em muitos casos, quando devolvidos ao mar, algumas baleias retornam para o mesmo ponto. Por quê? Porque elas se orientam pelo campo magnético. Quando o campo muda, a referência muda. Os animais não estão perdidos. Eles estão respondendo a um campo diferente. E o ser humano? O ser humano também é sensível ao campo magnético. Nosso cérebro funciona por impulsos elétricos. Nosso coração gera um campo eletromagnético poderoso. Nosso sistema nervoso responde a frequências. Quando o campo da Terra muda, a ansiedade aumenta. O sono se altera. Emoções ficam mais intensas. Padrões antigos entram em colapso. Prováveis dores de cabeça. Não porque estamos piorando, mas porque o ambiente mudou. E quem não se ajusta conscientemente, sente no corpo a sensação de velho mundo. É por isso que tantas pessoas dizem: não aguento mais esse tipo de política. Não acredito mais na mídia. Esse sistema não faz sentido. Isso não representa quem eu sou. Não é rebeldia vazia. É incompatibilidade de frequência. Quando a consciência muda, sistemas baseados em medo, controle, mentira, escassez e separação simplesmente não funcionam mais. Não é o fim. É uma transição. Toda a grande transição da humanidade foi assim. Confusa, instável, polarizada, mas também criativa, reveladora, libertadora. A diferença é que agora está acontecendo em escala planetária, ao mesmo tempo, em todas as áreas da vida. A pergunta que fica: se a Terra está mudando, se o campo está mudando, se os sistemas estão moindo, então a pergunta não é: o que está errado com o mundo? A verdadeira pergunta é: o que está nascendo? Porque toda transição real vem acompanhada de dor, mas também de possibilidades. Talvez o mundo não esteja desmoronando. Talvez ele esteja se reorganizando em nível mais profundo do que já vimos. E a pergunta que fica é: você está apenas tentando sobreviver à mudança ou está pronto para compreendê-la? A consciência social está se movendo. Algo está mudando na sociedade humana. Não é uma mudança barulhenta. Não é um evento único. Não é algo que aparece claramente nos noticiários. É uma mudança interna, silenciosa, profunda e irreversível. Durante muito tempo, a humanidade viveu sob estruturas que se repetiam geração após geração. Modelos de poder, controle, autoridade e narrativa que pareciam imutáveis. Esses sistemas não se sustentavam pela verdade. Eles se sustentavam pela aceitação coletiva. Enquanto as pessoas acreditavam, obedeciam ou simplesmente não questionavam, o sistema permanecia. Mas hoje, algo quebrou por dentro. Mudanças políticas e o colapso das velhas estruturas. Quando falamos de mudanças políticas neste documentário, não falamos de partidos, líderes ou países específicos. Falamos de algo muito mais profundo, o esgotamento do modelo de poder baseado no medo em todo o planeta. Historicamente, as grandes estruturas de controle sempre usaram os mesmos recursos: criar inimigos, estimular a escassez, dividir a população, concentrar decisões, infantilizar o cidadão. Esse modelo funcionava porque a consciência coletiva ainda estava em um estágio de sobrevivência. Mas hoje, milhões de pessoas sentem algo diferente. Elas não sabem exatamente o que é, mas sabem que não confiam mais automaticamente. Não confiam em promessas vazias. Não confiam em discursos repetidos. Não confiam em narrativas que pedem obediência sem coerência. E isso muda tudo. Uma das maiores transformações do nosso tempo não é a revolta. É o questionamento silencioso. As pessoas começam a perguntar: por que isso sempre foi assim? Quem realmente se beneficia? Isso ajuda a vida e a liberdade ou ao controle?
Essas perguntas são perigosas para sistemas antigos, porque não vêm do ódio. Elas vêm da lucidez. Quando a consciência amadurece, ela não precisa gritar. Ela apenas não aceita mais. Por isso vemos estruturas antigas tentando se sustentar com discursos cada vez mais extremos. Narrativas emocionais. Estímulo ao medo constante. Criação de culpados externos. Isso não é força. É desespero estrutural. Muitos se assustam com a polarização atual. Mas a polarização não surge quando a sociedade está saudável e consciente. Ela surge quando o modelo antigo está morrendo e o novo ainda não nasceu completamente. É o momento em que verdades se chocam, máscaras caem, incoerências aparecem, extremos ficam visíveis. A polarização não é o destino. Ela é a ponte. O erro é acreditar que precisamos escolher lados. A nova consciência não escolhe lados. Ela escolhe consistência, ética e verdade interior. Exposição da mídia manipuladora e o fim do monopólio da verdade. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que a informação vinha de poucos lugares oficiais. Esses lugares diziam o que era verdade, o que era importante, o que devia ser temido, o que devia ser ignorado. Mas algo mudou. Hoje, cada vez mais pessoas percebem: informação não é o mesmo que verdade. A verdade não grita. Não compete por atenção. Não precisa de medo para se sustentar. E por isso, a mídia baseada em choque, medo e polarização começa a perder credibilidade por todo o mundo. Não porque alguém mandou, mas porque as pessoas sentem que algo não encaixa. Informação descentralizada, um marco histórico. Pela primeira vez na história da humanidade, qualquer pessoa pode pesquisar, comparar versões, ouvir múltiplas perspectivas, acessar fontes independentes. Isso não significa que tudo é verdade. Significa que a verdade deixou de ser monopólio. E quando a verdade deixa de ser monopólio, a consciência coletiva cresce. As pessoas começam a entender que narrativas são construídas. Interesses existem. Medo é um produto. Atenção é moeda. Essa percepção não gera caos. Ela gera responsabilidade. Um sinal claro de amadurecimento da consciência social é este: as pessoas não querem mais que alguém pense por elas. Elas querem compreender, refletir, sentir coerência, tomar decisões conscientes. Isso muda completamente a relação entre indivíduo e sistema. O indivíduo deixa de ser massa e passa a ser consciência ativa. O que tudo isso revela? Revela que o mundo não está pior. Ele está mais visível. O que antes ficava oculto, agora aparece. O que antes era normalizado, agora incomoda. O que antes era aceito, agora é questionado. Isso não é colapso da humanidade. É crescimento. Toda transição gera desconforto. Toda maturação passa por crises. Toda expansão começa com rupturas internas. Talvez o maior sinal de que a consciência social está se movendo seja este: as pessoas não querem mais viver no automático. Elas querem sentido. Querem coerência. Querem verdade. Querem viver alinhadas com algo maior do que medo e sobrevivência. Porque quando a consciência social muda, o corpo humano muda, a biologia responde e a própria percepção da realidade começa a se transformar. Algo está mudando. E agora, já não dá mais para fingir que não estamos sentindo. O corpo e a alimentação estão mudando. Algo muito profundo está acontecendo, e não está acontecendo apenas na mente das pessoas. Está acontecendo no corpo. Durante séculos, o corpo humano foi tratado como uma máquina que precisava apenas de combustível, correção química e controle externo. Mas agora, cada vez mais pessoas percebem algo simples e poderoso: o corpo sente antes da mente entender. E ele está pedindo mudança. Mudança no padrão alimentar global. Em diferentes países, culturas e classes sociais, um mesmo movimento silencioso começa a se repetir.
As pessoas estão perdendo o desejo por alimentos ultraprocessados. Não por moda, não por ideologia, mas por sensação corporal real. Alimentos que antes eram vistos como normais agora causam cansaço excessivo, inflamação, confusão mental, irritabilidade, sensação de peso energético. E, ao mesmo tempo, cresce algo muito significativo: o desejo por alimentos vivos. Frutas, verduras, raízes, grãos integrais, alimentos simples, preparados com menos intervenção industrial. Não é apenas uma mudança nutricional. É uma mudança de consciência. A ciência moderna começa a confirmar algo que culturas ancestrais sempre souberam: o alimento é informação. Cada alimento carrega frequências químicas, sinais hormonais, impactos inflamatórios ou regenerativos, efeitos no sistema nervoso, influência direta na microbiota intestinal. Hoje sabemos que o intestino é chamado de segundo cérebro. Ele produz neurotransmissores. Ele influencia o humor, a clareza mental e a percepção da realidade. Quando a alimentação muda, a forma de perceber o mundo muda. Por isso, para muitas pessoas, comer deixou de ser apenas hábito ou prazer imediato. Comer está se tornando um ato consciente. Cada vez mais pessoas começam a se perguntar: isso me nutre ou apenas me preenche? Isso me deixa mais presente ou mais disperso? Isso sustenta a vida ou apenas o consumo? Essas perguntas não surgem da culpa. Surgem da escuta interna. E quando a escuta interna desperta, o corpo começa a guiar escolhas. O corpo pedindo menos química e mais natureza. Paralelamente à mudança alimentar, outro movimento cresce de forma global: a busca por práticas naturais de cuidado. Fitoterapia, ervas medicinais, florais, tinturas, práticas integrativas, respiração consciente, contato com a natureza. Isso não significa rejeição da medicina moderna. Significa algo muito mais maduro: integração. As pessoas começam a perceber que nem todo sintoma precisa ser silenciado. Nem toda dor é um erro. Nem todo desconforto é inimigo. Às vezes, o corpo está apenas dizendo: isso não faz mais sentido para mim. A biologia moderna confirma que o corpo não é passivo. Ele é um sistema inteligente de autorregulação. Quando algo não está alinhado, ele sinaliza através do cansaço, através da inflamação, através da ansiedade, através da baixa imunidade. Esses sinais não são punições, são mensagens. E cada vez mais pessoas estão aprendendo a escutá-las, em vez de apenas bloqueá-las. Durante milhares de anos, povos ancestrais cuidaram do corpo de forma integrada: alimentação simples, ervas medicinais, ciclos naturais, conexão com a terra, observação do corpo. Esse saber foi desacreditado por muito tempo, chamado de superstição, ignorado. Hoje, a ciência começa a validar muitos desses conhecimentos, não como crença, mas como observação empírica e bioquímica. O que está acontecendo não é um retrocesso, é uma reintegração. O futuro não é rejeitar a ciência, é expandir o que entendemos por ciência. Quando o corpo se alimenta melhor, descansa melhor e recebe menos estímulos artificiais, algo muda naturalmente: a mente acalma. A percepção se amplia. A intuição se torna mais clara. A ansiedade diminui. Não porque alguém ensinou uma técnica complexa, mas porque o sistema nervoso saiu do modo de sobrevivência. O corpo em equilíbrio cria espaço para a consciência emergir. Talvez o maior sinal de que algo está mudando no planeta seja este: o corpo humano está dizendo não ao excesso e sim à vida. Menos química sem consciência, mais natureza com discernimento, menos estímulo artificial, mais escuta interna. O corpo não está regredindo, ele está se lembrando. E quando o corpo se lembra, a consciência acompanha. Agora,
Vamos aprofundar como essa mudança interna se conecta com algo ainda maior, o retorno da espiritualidade vivida, não imposta, e a busca por sentido além do material. Algo está mudando. E agora, o próprio corpo está participando dessa transição. Se esse conteúdo está ressoando com você, caminhe conosco. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ajude essa mensagem a alcançar mais consciências. E, se você sente o chamado para aprofundar essa transformação no dia a dia, deixamos na descrição o link para o e-book 33 Práticas Científicas de Meditação, Respiração e Presença. Um guia simples, acessível e fundamentado para reduzir a ansiedade, desenvolver presença, fortalecer o equilíbrio emocional e ampliar a consciência de forma natural. Nosso trabalho é movido por amor, estudo, dedicação e vivência. E você pode fazer parte disso de forma ativa. Seu apoio financeiro nos ajuda a nos manter trabalhando 100% voltado ao canal com o objetivo de ter programações diárias. Nosso P&X está na descrição. Gratidão por sustentar esta obra da luz. Seguimos juntos. A ciência está se aproximando do espírito. Durante séculos, ciência e espiritualidade caminharam como se fossem opostas. De um lado, a razão. Do outro, a experiência interna. Mas algo silencioso e profundo está mudando em todo o planeta. Hoje, em laboratórios, universidades e centros de pesquisa espalhados pelo mundo, a ciência começa a tocar exatamente nos mesmos pontos que as tradições espirituais apontam há milênios. Não por fé, mas por observação. A ciência começa a confirmar o que foi silenciado. Por muito tempo, a ciência tentou explicar o ser humano apenas como um corpo biológico, separado do ambiente, das emoções e da consciência. Mas esse modelo começou a ruir. Pesquisas modernas mostram que a consciência não é apenas um subproduto do cérebro, mas um fenômeno muito mais amplo, possivelmente um campo. Um campo que organiza, influencia e interage com a matéria. Hoje, fala-se abertamente em consciência como campo informacional. Interações não locais. Influência do observador sobre a realidade. O que antes era chamado de místico, agora aparece em linguagem técnica, matemática e experimental. A física quântica mostrou algo perturbador para o pensamento clássico. A matéria não é sólida como parece. Partículas se comportam como ondas. O ato de observar altera o resultado. Isso não é filosofia. É experimento replicado. E isso muda tudo. Emoções influenciam o corpo, e isso é ciência. Outra fronteira que começou a cair é a separação entre emoção e biologia. Hoje sabemos que emoções não são apenas sentimentos subjetivos. Elas geram reações químicas reais, mensuráveis, contínuas. Estados emocionais alteram o sistema imunológico, a inflamação, a regeneração celular, a expressão genética. Estudos mostram que estresse crônico, medo constante e raiva reprimida fragilizam o corpo, enquanto estados como calma, gratidão, compaixão, amor consciente ativam mecanismos de reparação, equilíbrio e coerência interna. Aquilo que tradições espirituais sempre disseram, o que você sente, você se torna, agora ganha respaldo científico. Epigenética. Não somos prisioneiros do DNA. Talvez uma das maiores revoluções silenciosas da ciência moderna seja a epigenética. Ela mostra que genes não são destino fixo. O ambiente, as emoções, os pensamentos e o estilo de vida influenciam quais genes se ativam ou se silenciam. Em outras palavras, o DNA é o instrumento. A consciência é quem toca. Isso muda completamente a visão sobre saúde, comportamento e evolução humana. Não estamos condenados pelo passado genético. Estamos em diálogo constante com o presente. E isso vale para o indivíduo e para o coletivo. O que hoje a física descreve como campo unificado, informação fundamental, energia não local, sempre esteve presente nas tradições espirituais como consciência universal, campo da vida, inteligência cósmica. A linguagem muda.
A essência se aproxima. Cada vez mais cientistas reconhecem que a realidade não é apenas material, mas informacional, e que a consciência pode ser um elemento fundamental do universo, não um acidente. Essa não é uma conclusão definitiva, mas é uma abertura histórica. Essa mudança de consciência também começa a refletir na tecnologia. Em várias partes do mundo, surgem pesquisas e aplicações focadas não apenas em tratar sintomas, mas em restaurar equilíbrio. Cresce o interesse por medicina integrativa, abordagens mente-corpo, tecnologias de biofeedback, estudos sobre coerência cardíaca, campos eletromagnéticos aplicados à saúde, tecnologias que observam o ser humano como um sistema integrado, corpo, emoção, mente e ambiente. Isso não substitui a medicina tradicional, mas amplia sua visão. É a ciência começando a servir a vida, e não apenas o mercado. Um movimento global, não um modismo. Nada disso está acontecendo em um único país, nem em uma única área do conhecimento. É um movimento global, simultâneo, transversal. Universidades, centros médicos, pesquisadores independentes e até grandes instituições começam a reconhecer: não dá mais para estudar o ser humano em partes isoladas. Inclusive, falamos disso em outro vídeo do canal Elevação da Consciência, da integração das matrizes física e química. O corpo humano sempre foi visto pela biologia e química, mas ele é mais física, e quando integramos, descobrimos. O futuro da ciência aponta para a integração. E talvez, no fundo, não seja a espiritualidade que esteja se aproximando da ciência, mas a ciência que finalmente está alcançando algo que sempre esteve aí. A ciência começa a ouvir o que o espírito sempre sussurrou. E essa aproximação não é uma ameaça. É um convite. Um convite à integração, à responsabilidade, à esperança. Agora, veremos como essa mudança se manifesta de forma ainda mais profunda, na maneira como vivemos, sentimos e escolhemos cuidar de nós mesmos e do mundo. O despertar interior. A mudança mais importante. Depois de observarmos tantas transformações externas no planeta, na ciência, na política, na alimentação, na tecnologia, chegamos agora ao ponto mais profundo de todos. Porque nenhuma mudança externa sustenta algo novo, se não houver uma mudança interior correspondente. E é exatamente isso que está acontecendo, em silêncio, por todo o mundo. A espiritualidade está voltando para dentro. Cada vez mais pessoas estão buscando Deus, mas não mais através do medo. Não mais por punição. Não mais por culpa. Não mais por intermediários que dizem quem é digno ou indigno. Há um movimento global, silencioso e profundo, pessoas redescobrindo a espiritualidade como experiência direta. Uma espiritualidade vivida no cotidiano, na respiração, na presença, na ética, no cuidado, na consciência. Menos dogma, mais verdade sentida, menos regras externas, mais responsabilidade interna. Essa nova espiritualidade não grita. Ela não disputa. Ela não impõe. Ela transforma. Ela nasce quando alguém percebe que Deus, ou o sagrado, ou a consciência, ou a energia superior, ou o mestre físico do universo e multiversos, não está distante, nem separado, nem acima julgando e punindo. Está presente em cima, embaixo, ao redor e dentro de cada ser humano. Por muito tempo, a espiritualidade foi usada como ferramenta de controle. Medo do castigo. Medo do erro. Medo da exclusão. Mas o medo não expande a consciência. Ele a contrai. Hoje, milhões de pessoas sentem, intuitivamente, que algo não se sustenta mais. Que o amor não pode punir. Que a verdade não precisa ameaçar. Que Deus não é um fiscal da vida. E isso não é rebeldia. É maturidade espiritual. É o ser humano aprendendo a caminhar com consciência, e não por obediência cega. Ao mesmo tempo, algo muito profundo está acontecendo dentro das pessoas. Mesmo aquelas que nunca se consideraram espirituais, começam a se perguntar: qual é o sentido de tudo isso?
Quem eu sou de verdade, além dos papéis que desempenho? Por que estou aqui? Há um cansaço coletivo da superficialidade, do excesso de ruído, da vida vivida no automático. E surge um desejo genuíno por coerência, verdade, paz interior, relações mais autênticas e uma vida com propósito. Não é fuga do mundo. É reconciliação com ele. Esse despertar também se manifesta nas relações. Pessoas começam a perceber que a competição constante adoece, a comparação enfraquece, o individualismo extremo isola. Surge, pouco a pouco, um novo valor, a colaboração consciente. Não por idealismo ingênuo, mas porque se torna claro que ninguém se sustenta sozinho. A consciência começa a enxergar a interdependência como força, não como ameaça. O despertar não é confortável, mas é necessário. É importante dizer algo com honestidade e amor. Despertar não é fácil. Não é rápido. Não é confortável. Há confusão. Há crise. Há questionamento. Há dor. Mas isso não significa que algo esteja errado. Significa que algo antigo está se desfazendo para dar espaço ao novo. Talvez nada esteja dando errado. Talvez estejamos apenas atravessando o desconforto natural de um planeta e de uma humanidade que está despertando. Talvez as crises não sejam um fim, mas o parto para um novo modo de viver. Talvez o caos seja apenas a reorganização de uma consciência que não aceita mais viver desconectada de si mesma. E talvez, apenas talvez, o maior sinal dessa mudança não esteja no céu, nem na política, nem na ciência, mas no silêncio crescente dentro de cada pessoa que começa a se perguntar, com sinceridade, quem eu sou de verdade e o que sou capaz de fazer. Vamos juntos conosco nessa jornada, com mais presença, mais consciência e, acima de tudo, mais amor.